Irmãos, no Evangelho de hoje, Marcos 8, versículos 22 a 26, nós temos a passagem que Jesus cura um cego em Betsaida. Algumas pessoas levaram este cego até Jesus para que ele o tocasse. Então Jesus pega este cego pelas mãos, tira ele para fora do povoado, ou seja, tira ele da multidão, leva para a intimidade com Jesus, cospe em seus olhos, toca-o com suas mãos e pergunta para ele: estás enxergando? Está vendo alguma coisa? Irmãos, até aqui tudo bem, tudo normal, até porque Jesus já tinha realizado ações parecidas em outras curas, em outros milagres. Ele já havia tirado a pessoa da multidão para intimidade com ele antes de curá-la. Ele já tinha também usado a saliva para curar o surdo-mudo, por exemplo. Então, até aqui, nada de inédito. Porém, o evangelista Marcos, ao prosseguir no evangelho, ele narra algo inédito de Jesus, uma ação inédita. O homem levantou os olhos e disse, respondendo àquela pergunta de Jesus: estou vendo os homens, eles parecem árvores que andam. Aqui, por que inédito, né? Aqui nós podemos constatar duas coisas. Primeiro, este homem não era cego de nascença. Ele já tinha a percepção do que eram árvores, do que eram os homens. Ou seja, ele estava vendo algo borrado, mas que ele já tinha o conhecimento. E a segunda coisa que nós podemos constatar é: por que Jesus não curou este cego imediatamente? Como que ele não retomou a sua visão perfeitamente diante de um milagre de Jesus? Será que faltou ali poder para Jesus curá-lo? É claro que não. Jesus faz este milagre para nos ensinar propositalmente a gradatividade da nossa fé. Como assim? Este homem que estava na cegueira pode ser representado por nós, que não conhecemos Jesus e estamos na cegueira, na total escuridão. E uma vez que nós vamos ao encontro de Jesus, pode ser até por nossos amigos, por algumas pessoas que nos levam até Jesus, nós então começamos a ter dentro de nós a fé. E essa fé, é claro, é uma fé recente, uma fé rasa. Nós não podemos enxergar ainda claramente o que nos move. Não temos fé suficiente para ver a verdade das coisas, para ver a graça de Deus. Assim como esse homem, é como se ele tivesse a fé, mas ainda não tivesse uma fé, por exemplo, de um santo. Ele não era um completo desconhecido a Deus, Deus não era um completo desconhecido a ele, já tirou ele para a intimidade com Deus. Então, uma vez que ele tem fé, ele ainda não tem a fé suficiente, a grande fé, por exemplo, de um santo. Jesus quer ensinar que isso pode servir para a gente, para que nós constatemos que nós não temos ainda a fé de santos e santas. Que nós precisamos crescer de fé em fé, gradativamente, para que então nós possamos ser movidos pela nossa fé, pelo sobrenatural, pela graça de Deus. Nós podemos ter fé, nós podemos estar como este homem neste primeiro momento que vem embaçado as coisas, ou seja, temos fé, mas ainda somos movidos, como dizia o evangelho de ontem, pelo fermento dos fariseus e de Herodes. Nós temos fé, Jesus é o Cristo, Ele é o nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus. Eu professo a minha fé. Porém, o que me move ainda, o que fermenta a minha vida ainda são as coisas do mundo. Eu sei, eu creio, eu professo a minha fé, mas as minhas ações ainda são movidas pelas coisas do mundo e não pela graça, pela verdade contida em Jesus Cristo. Nós somos como este cego que vem embaçado. Nós podemos nos colocar perfeitamente no lugar dele. Então,
como nós fazemos para retomar a nossa visão, assim como esse cego foi curado completamente. Nós precisamos de fé em fé, através da oração, porque a oração é o combustível da fé. Nós podemos de oração em oração irmos crescendo na fé e irmos nos abrindo para a graça de Deus, para a vontade de Deus. Deixarmos-nos ser transformados por Deus. Uma vez que nós temos esta capacidade, que nós damos este passo na fé, em direção a Deus, deixando que Ele nos transforme, abraçando as suas vontades, Jesus então cura a nossa cegueira. Nós deixamos de ver embaçado e começamos a ver nitidamente, claramente, através da luz da fé. Começamos a ver a verdade, recebemos a graça de Deus. É um evangelho maravilhoso. Então, ainda temos um ensinamento final neste evangelho. Após curar o cego, Jesus manda ele para casa e diz: não entres no povoado. Ou seja, uma vez que nós retomamos, ou então conseguimos pela primeira vez nesta fé firme, movidos pela graça de Deus, abertos à vontade de Deus, que nós não voltemos para o povoado. Ou seja, porque no povoado nós podemos deixarmos-nos influenciar pelo mundo, pelas coisas que antes fermentavam a nossa vida. Nós podemos cair novamente neste erro de não deixar-nos transformar pela graça de Deus e deixarmos-nos ser movidos pelas coisas do mundo. Então Jesus diz para a gente: não entres no povoado. Permanecemos junto de Deus, na intimidade com Ele, para que possamos de fé em fé, de oração em oração, irmos crescendo na intimidade com Deus, termos a nossa fé abastecida, para que então possamos ser completamente curados de nossa cegueira. Amém.